Parte 3, a Era das Teorias Sintáticas. Começando com o capítulo 8, o Graff vai falar de como que as teorias sintáticas foram formadas, como elas ganharam forma. E aqui na introdução dele, ele vai falar que houve um número imenso de pesquisas, papers, dissertações na segunda metade do século XX. E ele vai falar também nesse capítulo de Noam Chomsky. Esse capítulo aqui, então, lida com a fase inicial da gramática generativa. Vai falar também de approaches sintáticos que são mais ou menos contemporâneos com essa gramática generativa. Por exemplo, as teorias de sintaxe lógicas, a sintaxe da tagmêmica e a sintaxe tipológica. Mais tarde ele vai falar então de gramáticas mais baseadas em lógica formal, que é do meu interesse, por exemplo, a gramática de Montague ou Montague. Não sei como é que é no francês ou no inglês. Não sei se é inglês ou francês. Mas essa gramática Montague ou do Montague vai ser mais lógica, mais formal. Ela vai seguir a lógica formal. E vai falar no capítulo 10 um pouco mais sobre Noam Chomsky. Na página 313, o Graff vai identificar uma coisa interessante. No século XX, aqui na primeira metade do século XX, os linguistas ainda não estão a par dos desenvolvimentos na área da lógica. Essa subcategoria da filosofia ficou se desenvolvendo de forma meio isolada da linguística. Tanto que um lógico chamado Naes, em 1932, falou que os gramáticos, que os linguistas, estavam errados em dizer que o sujeito tem um status privilegiado. Mas o Nez esqueceu de olhar um cara que chama Tenier. O Nez, se ele soubesse que Tenier fala exatamente isso, em 1966, inclusive, ele não ia dizer isso. Ele ia falar, olha, muitos linguistas erram, mas Tenier, o linguista, está correto em dizer que o sujeito não é privilegiado. O sujeito e o objeto estão no mesmo nível lógico. Então eles realmente não conversavam. E essa parte aqui do capítulo 9, na página 313, vai começar a falar então de, depois disso, dessa primeira metade do século XX, como é que ficou o relacionamento entre os lógicos e os estudiosos da linguística. A gente entra então na era da lógica simbólica. A gente não está mais falando da lógica clássica, da lógica categórica aristotélica. Houve grande desenvolvimento na área dos estudos da lógica, principalmente com três figuras: Gottlob Frege, Bertrand Russell e Ludwig Wittgenstein. Então, esses fundadores aqui, como diz o Graff, da lógica moderna, eles não dão muito valor na linguagem natural. Então, em que pé que está a lógica? Bom, a lógica está começando a se divorciar da linguística natural, da linguagem natural, da linguagem humana. Eles, pelo menos o Wittgenstein, da primeira fase, né, o Wittgenstein mudou muito a visão dele sobre linguística. Mas essa primeira fase do Wittgenstein, do Russell e do Frege considerava a linguagem natural como impura, como imperfeita e precisava ser corrigida. E estaria aí o papel da lógica simbólica, corrigir as imperfeições da nossa linguagem humana natural. Eles viam então o papel do lógico,
o estudioso da lógica, o papel dele seria de encontrar as falhas na linguagem natural e trazer à luz o que está de fato por trás dessas afirmações ou dessas frases em linguagem natural, para evitar argumentos falsos e deduções inválidas. Então, um linguista chamado Carnap escreveu Logical Syntax of Language, a sintaxe lógica da língua ou da linguagem, e tentou, né, trazer uma conexão entre lógica e sintaxe. E ele falou que a lógica vai se tornar parte da sintaxe desde que a lógica seja pensada num jeito mais genérico, mais formalizada de forma exata. E ainda há aí uma visão de que a linguagem lógica é uma linguagem mais idealizada. O ideal, o modelo ideal é o modelo lógico, e a linguagem natural seria a realidade mais complicada da coisa. E essa analogia do Carnap, ela foi rejeitada de forma explícita por Noam Chomsky. Então, em 1955, Chomsky falou que a linguagem simbólica, lógica, ela não é um modelo, um sistema de referência para a linguagem natural. A linguagem natural não devia usar a linguagem lógica como referência para se ater a esse ideal lógico. Não. O Chomsky diz que cada sistema de língua tem as suas próprias regras e as suas próprias estruturas que não podem ser reduzidas às estruturas de outros sistemas. Interessante aqui a menção de alguns linguistas, uh, alguns lógicos que também são linguistas, que escrevem sobre linguística, como um cara que chama Reichenbach.